Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre o tratamento de resíduos em laboratórios. E a instrução legal que a gente usa para qualquer laboratório que gere resíduos é a Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E essa lei versa sobre o gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os resíduos perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público e os instrumentos econômicos aplicáveis. Então, para todos os laboratórios que geram resíduos, é importante conhecer a Lei 12.305. E antes de começar a nossa apresentação, vamos para algumas definições. Então, o que a gente considera como resíduo? O resíduo é um material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água. E o rejeito? O rejeito é o resíduo sólido que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. E o que é a disposição final? A disposição final é a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. E o que é a reutilização de um resíduo? É o reaproveitamento do resíduo sem nenhum processo que promova sua transformação física, biológica ou físico-química. E a reciclagem desse resíduo? É o processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vista à transformação em insumos ou novos produtos. E o tratamento do resíduo? O tratamento do resíduo consiste em um conjunto de operações de natureza física, química ou biológica que altere a característica do mesmo de forma a minimizar o risco à saúde e ao meio ambiente. E qual é a hierarquia de gestão dos processos quando a gente vai gerar um resíduo? Então, a primeira situação é ver a possibilidade de não geração do resíduo. Então, existe alguma forma de realizar aquela atividade sem a geração do resíduo? Caso essa não seja uma opção viável, nós vamos pensar na redução do volume de resíduo gerado. Então, existe alguma alternativa para reduzir o volume de resíduo? Se essa não é uma opção viável, a gente vai pensar na reutilização daquele resíduo ou na reciclagem e no tratamento. E esgotadas todas as possibilidades, nós temos, então, a disposição final do rejeito. Então, lembrando, quando a gente fala de redução, reutilização, reciclagem e tratamento, nós estamos tratando de resíduos sólidos. Já na disposição final, o que nós temos são os rejeitos. E qual é o fluxograma para segregação daquele resíduo? Então, imaginemos que a gente tem um resíduo gerado. A primeira pergunta que a gente vai fazer para esse resíduo é se ele é um resíduo perigoso. Se essa for uma resposta negativa, nós vamos separar esse resíduo com base no seu estado físico, embalar e destinar para a disposição final. Se esse resíduo for um resíduo perigoso, a gente vai, então, separar ele por estado físico e perguntar se é possível realizar o reuso desse resíduo, ou seja, reutilizar esse resíduo sem nenhum tratamento físico, químico ou biológico. Se sim, nós vamos destinar esse resíduo para sua reutilização. Caso não seja possível fazer o reuso do resíduo, a gente vai pensar no seu tratamento, visando a reciclagem ou a diminuição dos riscos à saúde e ao meio ambiente. Caso esse resíduo seja tratável, nós vamos destinar
esse resíduo para o tratamento. E caso ele não seja tratado, a gente vai separar com base na compatibilidade química, embalar e rotular e direcionar para a destinação final. E aqui a gente já vai estar falando de um rejeito. E quais são os métodos de tratamento mais comuns? Então, a gente tem a inativação, a redução da periculosidade, a redução do volume e possibilitar o reaproveitamento daquele resíduo. Por que a redução do volume é um método importante de tratamento? Porque a disposição final do resíduo, ela é paga. Então, a gente paga por quilo. Então, quanto menor o volume de resíduo que nós vamos precisar de descartar, mais barato fica para aquela operação ser realizada. E quais são as formas de tratamento mais comuns? Então, nós temos a degradação química, que é a ação de um agente químico sobre o resíduo, promovendo a sua alteração. Nós temos a neutralização, que é recomendado para o tratamento de ácidos e bases inorgânicas. Nós temos a redução, que é indicado para o tratamento de resíduos oxidantes. E nós temos a oxidação, que é recomendado para o tratamento de resíduos redutores. Nós temos também processos oxidativos avançados, que visa a destruição de compostos orgânicos por espécies altamente oxidantes. Nós temos a biodegradação, que é o emprego de agentes biológicos na destruição de substâncias químicas. Nós temos a precipitação, que é o tratamento aplicável para a remoção de íons presentes em soluções aquosas. Nós temos a destilação, que é a recuperação ou separação de solventes orgânicos ou água. Nós temos também a troca iônica, que é a remoção de íons presentes em uma solução através de uma coluna trocadora de íons. Nós temos métodos de adsorção, que é a associação de espécies químicas a uma superfície adsorvente. Nós temos os métodos de inativação, destinado à inativação de agentes biológicos infectantes. E nós temos outras formas de tratamento, geralmente destinadas a substâncias sujeitas às legislações específicas. Dentre todos esses métodos que a gente conversou, quais são os métodos que visam a redução da periculosidade? Então, nós temos a degradação química, os processos oxidativos avançados, a neutralização, a redução e a oxidação. Já os métodos que visam a redução do volume são a troca iônica, a adsorção, a precipitação ou a destilação. E quais são os métodos que visam a possibilidade de reaproveitamento do resíduo? Então, nós temos a adsorção, a precipitação e a destilação. E os métodos que visam a inativação são os métodos de inativação direcionados para riscos biológicos. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um dos métodos. Quando a gente fala da degradação química, existem diferentes metodologias para a degradação química. Eu trouxe aqui duas possibilidades muito comuns, que é a hidrólise ácida ou básica, que é um método tradicional de degradação química empregado no tratamento de diversas classes de resíduos. E nós temos a fotoquímica, que é o emprego de catalisadores específicos associados à estação do ultravioleta, que promove a fotoionização de diferentes moléculas. Um outro método muito comum e é um dos mais empregados é a neutralização, que é direcionada para ácidos e bases inorgânicas. E aqui, gente, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai realizar uma neutralização, porque essa é uma reação exotérmica, ou seja, ela libera muito calor e pode ocorrer projeção de material, o que gera um risco para o operador. Então, sempre a gente tem que tomar muito cuidado, calcular a quantidade de ácido ou base necessária para a neutralização e sempre usar os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva, como jaleco, avental de borracha, óculos de proteção, proteção facial, luva com proteção dos braços e uma capela, de modo a evitar acidentes. Um outro método é a redução,
Então, a gente vai pensar no potencial padrão de redução. Quanto maior o potencial padrão de redução, maior é a tendência da espécie em sofrer redução, ou seja, ganhar elétrons. E quais são os agentes redutores mais empregados nos laboratórios? A gente tem o tiosulfato e o bisulfito. E aqui eu trouxe as semi-reações tanto do tiosulfato quanto do bisulfito. Já a oxidação, a gente também vai olhar o potencial padrão de redução. Então, quanto maior o potencial padrão de redução, maior é a tendência da espécie em sofrer redução, ou seja, ganhar elétrons. Consequentemente, melhor é a sua capacidade oxidante. Então, os agentes oxidantes mais comuns são os peróxidos, que é uma oxidação em meio ácido, e o hipoclorito, que é uma oxidação em meio básico. Isso é muito importante de diferenciar, porque existem situações em que nós não podemos usar agentes oxidantes ácidos ou agentes oxidantes básicos devido às reações que podem gerar produtos tóxicos. Então, a gente sempre tem que ficar atento a qual é o meio reacional. O outro método são os processos oxidativos avançados. Então, os processos oxidativos avançados são tratamentos químicos desenvolvidos para degradar parcialmente ou totalmente resíduos orgânicos e inorgânicos encontrados em corpos d'água através da reação com radicais. E um dos métodos mais clássicos da geração do radical hidroxila é a reação do ferro 2+ com peróxido de hidrogênio. E aqui, os processos oxidativos avançados, eles são diferenciados com base no método de formação do radical. Já os processos de inativação, a gente tem a autoclavagem. Então, o autoclave é um dispositivo empregado na esterilização de vidrarias, plásticos e reagentes por meio do calor úmido sob pressão. Então, a gente tem, geralmente, na autoclavagem, uma pressão de 3 a 3,5 bar, uma temperatura de 135 graus Celsius e com tempo variável, que depende do tipo de inativação que você está realizando. A precipitação, ela é mais direcionada para a separação de metais pesados. Então, a gente precisa, primeiro, identificar qual reagente promove a precipitação do metal em composto estável e pouco solúvel, e isso a gente olha através do produto de solubilidade, ou KPS. Quanto menor o valor da constante produto de solubilidade, menor é a solubilidade do composto no meio. Já a destilação é uma técnica baseada na diferença de temperatura de ebulição dos componentes da mistura para a separação de seus constituintes. Ela é muito aplicável para a separação de solventes orgânicos ou água. A biodegradação é o emprego de micro-organismos na degradação de moléculas orgânicas, que pode ocorrer tanto em ambiente aeróbico quanto anaeróbico. E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque a inserção de micro-organismos em um corpo d'água pode alterar a microbiota daquele corpo d'água e causar danos ambientais. Então, essa biodegradação ela tem que ser realizada com muito cuidado. Aqui eu trouxe alguns exemplos, que é o emprego de bactérias na degradação do ácido perfluorooctanoico. Então, a gente tem, quando a gente usa a pseudomonas, numa concentração de 500 mg por litro, a gente precisa de um ambiente reacional pH 7 a 30 graus Celsius, com 160 rotações por minuto. E uma outra técnica de biodegradação também muito utilizada é a compostagem, que a gente usa para degradar resíduos não perigosos. Já o método de troca iônica é um método químico que usa uma fase estacionária de uma coluna de troca iônica, que geralmente são esferas de poliestirenos ligadas com divinilbenzeno. E o polímero esse polímero apresenta grupos fenila livres que podem ser tratados com diferentes grupos funcionais iônicos, de modo a, então, realizar a troca de diferentes cátions ou ânions.
E os métodos de adsorção são os métodos físicos. A adsorção separa fisicamente os resíduos, gerando como resíduo final o adsorvente contaminado. Então, por exemplo, quando eu uso como adsorvente o surfactante aniônico do sulfato de sódio, o SDS, eu consigo adsorver com a amoxicilina e eu preciso de um tempo de contato de 40 minutos, com 350 rotações por minuto, a 40 graus Celsius em pH 4. Já se eu usar como adsorvente um biochar modificado com hidróxido de potássio, eu consigo separar o norfloxacino num tempo de contato de 40 minutos por 350 rotações por minuto, de temperatura de 15 a 35 graus Celsius e um pH de 3 a 9. Então, com base no nosso adsorvente, nós conseguimos separar diferentes compostos. E quais são os outros métodos de tratamento? São substâncias que apresentam legislações específicas. Por exemplo, resíduos radioativos, nós temos que avaliar também o tempo de meia-vida daquele material radioativo. Por exemplo, o cobalto 60, o tempo de meia-vida dele é de 5,26 anos. Já o urânio 235 é de 4,5 vezes 10 a 9 anos. E um outro classe de compostos são os medicamentos, que eles atendem a RDC 222 de 2018 e a CONAMA 358 de 2005, que trata do gerenciamento, tratamento e disposição final dos resíduos de serviço de saúde. Então, eu vou trazer aqui 3 estudos de caso para a gente entender como funcionam esses métodos de tratamento. Então, vamos imaginar que a gente tem uma solução aquosa de cloreto de zinco, e esse é o nosso resíduo. Então, o zinco é tóxico para a vida aquática. O que a gente vai pensar de fazer? De realizar a precipitação desse material. Então, eu olhei na tabela de KPS e eu vi que o sulfeto de zinco ele é muito estável e tem um KPS bem baixo, ou seja, ele vai precipitar praticamente todo o zinco. Então, quando eu faço a precipitação com sulfeto de sódio, na minha fonte de sulfeto, eu coloco um excesso de sulfeto de sódio para garantir toda a precipitação do meu zinco. Só que quando eu olho a tabela com padrão de lançamento de efluentes, eu vejo que o sulfeto ele tem um valor mais baixo que o zinco. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer a oxidação do excesso de sulfeto que eu coloquei para precipitar o zinco com hipoclorito, que vai gerar sulfato de sódio e cloreto de sódio, que esses são materiais não perigosos que podem ser descartados na rede de esgoto. Um outro estudo de caso é uma solução de ácido clorídrico, que a gente vai realizar, então, a neutralização. Quando a gente olha a CONAMA 430 de 2011, ela diz que efluentes de qualquer fonte poluidora lançados diretamente no corpo receptor podem ser lançados, desde que obedeçam. A primeira é pH entre 5 e 9 e temperatura inferior a 40 graus, e a variação de temperatura no corpo receptor não deve exceder 3 graus Celsius. Então, o que a gente precisa de fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é ver qual é a quantidade de mols de ácido que eu preciso neutralizar. Então, no início, eu tenho apenas o meu ácido clorídrico, que é o meu resíduo, e ele tem 1,92 mols de HCl. Então, o que eu preciso de fazer é calcular o quanto de base eu vou usar. Eu vou precisar do mesmo número de mols de base, pois essa é uma reação de neutralização 1 para 1. Então, eu vou precisar de 1,92 mols. E agora eu vou calcular o quanto isso significa em massa de hidróxido de sódio. Então, eu vou precisar de 76,8 gramas de hidróxido de sódio para fazer essa neutralização, que vai me gerar 1,92 mols de cloreto de sódio mais água. E um outro caso é uma solução contendo íons cianeto. Por que eu trouxe esse exemplo?
Porque soluções contendo íon cianeto são uma fonte de risco grande devido à possibilidade de formação do ácido cianídrico. E o método de tratamento do cianeto é através da oxidação. Só que essa oxidação não pode ser realizada em meio ácido, porque em meio ácido, nós podemos formar o ácido cianídrico, que é letal em baixíssimas concentrações. Então, essa oxidação, ela precisa de ser realizada em meio básico. E a gente vai usar, então, o hipoclorito como agente oxidante. Então, gente, algumas recomendações. Quando realizar o tratamento de resíduos em laboratório, ter muita atenção com procedimentos genéricos, porque a gente precisa de conhecer os riscos e perigos envolvidos naquele tratamento. A gente precisa de adotar medidas de redução da exposição, que é o uso de EPIs e EPCs, e a gente precisa de conhecer detalhadamente todas as reações envolvidas no processo de tratamento do resíduo. E onde eu consigo obter essas informações? Essas informações elas são encontradas na ficha com dados de segurança, que é a FDS, que é a antiga FISPIC, e em livros textos, como esse livro de tratamento de resíduos da Margarete. Tá? Então, sempre que vocês forem fazer algum tratamento no laboratório, estudem quais são as reações e quais são os limites que você precisa atingir para lançar esse resíduo no efluente. Então, gente, obrigado pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui no vídeo. E se vocês conhecem alguém que tem interesse em fazer o tratamento, por favor, compartilhem esse vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.